Olá, boa tarde. Uma revista no panorama mediático de Portugal dedica cada edição à divulgação de temas da doutrina social da Igreja. Neste programa folheamos a última edição com o Presidente da Cáritas Portuguesa, com quem falaremos depois de mostrar alguns acontecimentos da atualidade religiosa. Começamos por mostrar imagens da espontaneidade do Papa com alunos de muitas escolas ligadas aos jesuítas. Francisco respondeu a muitas perguntas com proximidade, sobretudo aquelas onde explica as suas opções, os seus gestos. Io ho preparato questo per dirvi, ma sono 5 pagine, un po' noioso. Foi um encontro com cerca de 9.000 alunos e professores de escolas jesuítas que ficou marcado pela proximidade do Papa e pela sua disponibilidade para responder às muitas perguntas que lhe foram colocadas. O Papa deixou de lado o discurso um pouco aborrecido, como considerou, e falou de maneira informal perante as gargalhadas da assistência, disponibilizando-se depois para responder a algumas perguntas dos presentes que trataram Francisco por tu. Ma volevi fare il Papa? Una persona che ha voglia di fare il Papa, non si voglia a se stesso, E Dio non lo benedice, No, io non ho voluto fare il Papa. Sta bene? Vieni. Este foi um encontro que ficou marcado pela espontaneidade e proximidade do Papa Francisco com as crianças. Com a eleição de Jorge Bergoglio, o mundo descobriu um tesouro escondido. Quem o garante é a Francesca Ambrogetti, coautora do livro onde se publicam entrevistas realizadas durante 3 anos ao cardeal argentino. Francesca Ambrogetti é uma jornalista italiana que explica que o mundo está a descobrir um tesouro escondido, que a pouco e pouco, ao longo das entrevistas para a edição do livro, a própria e o seu colega Sérgio Rubin puderam também conhecer. Com gestos de humildade e simplicidade, o Papa Francisco tem surpreendido o mundo, mas não a Argentina, que já o conhecia. Nadie na Argentina que lo conociera le llamó la atención lo que él hace. Es absolutamente coherente, se lo hemos visto hacer desde que era cardenal, los que los conocen de antes desde que era sacerdote. A autora recorda o momento em que conheceu pessoalmente o cardeal Bergoglio. Todo nace de un encuentro con los periodistas de la Asociación de la Prensa Extranjera en Argentina, al que habíamos invitado al cardenal Bergoglio, para que había recientemente sido nombrado cardenal, para hablar un poco de la crisis. O cardeal Bergoglio foi convidado a participar neste encontro para falar sobre a crise em 2001. Todos ficaram espantados com a sua simplicidade. Chegou ao encontro sozinho, vestido como um simples padre, e tinha vindo de autocarro. Isso resultou insólito, le resultó extraño, pero no, los cardenales siempre van en auto con chofer, este es un cardenal atípico. Y luego el gran contraste entre esta sencillez y la profundidad y la lucidez con que él enfrentó las preguntas que le hacíamos. También nos impactó su nivel cultural, su don de empatía con los periodistas, en fin, encontramos una serie de cosas interesantes que personalmente me tocaron y me dijeron vale la pena investigar más sobre él. Depois desse momento, Francesca fez várias entrevistas ao cardeal Bergoglio. Conhece o seu percurso e consegue vislumbrar um pouco do que será a marca do seu pontificado. Na sua opinião, passará pelo ecumenismo. Fundamentalmente, partiendo de la experiencia de la Iglesia Argentina y de lo que él hizo en ese campo, podemos esperar un gran ecumenismo, un gran acercamiento a las otras religiones y un ecumenismo de alguna manera que es un mensaje que va más allá del encuentro entre las religiones, va hacia el encuentro entre todas las personas. Numa altura em que o desemprego em Portugal continua a aumentar, Francesca Ambrogetti recorda as repetidas vezes que Bergoglio se referia à importância do trabalho. Y empezamos a hablar del trabajo a partir de su experiencia. Él empieza a trabajar a los 13 años y llevaba una vida dura porque trabajaba toda la mañana, tenía 1 hora para comer y estudiaba toda la tarde. Entonces, ¿quién como él para no admirar y
ser un profundo defensor de la dignidad del trabajo. Él nos dijo repetidamente, el trabajo da dignidad al hombre, quitarle el trabajo al hombre es quitarle la dignidad, y es un tema que profundizamos mucho, que lo preocupaba muchísimo. Papa Francisco, Conversas com Jorge Bergoglio, livro editado pela Paulinas Editora. A Diocese de Leiria promoveu uma festa da fé. Durante 3 dias, o acreditar em Deus ganhou expressividade pública através de momentos de festa, música, poesia e outras atividades culturais. Inserida no ano da fé que a Igreja Católica está a assinalar, esta iniciativa da Diocese de Leiria Fátima pretendeu dar visibilidade à alegria das pessoas. No encontro e na partilha de momentos, pretende-se avivar o entusiasmo de testemunhar e comunicar a mensagem de Cristo no meio da sociedade. Ela é feita na cidade dos homens para mostrar, então, que a fé traz alegria, vida, coragem, esperança à vida dos homens na cidade. Na cidade, a cidade quer dizer a sociedade, porque a cidade dos homens não consegue viver sem uma dimensão espiritual, sem insuflar uma dimensão espiritual a fim de que haja alma e não apenas reduzir as pessoas àquilo que produzem e que consomem. Por outro lado, contribui também para mostrar as potencialidades da religião e da espiritualidade, que traz vida, coragem e esperança às pessoas, ao mesmo tempo que potencia os espaços de encontro. Esta dimensão espiritual vem trazer um dinamismo de confiança na vida, na bondade da vida, de criar laços. Uma cidade precisa de criar laços. E é chamada cultura do encontro. Encontro com todos os homens, na diversidade dos seus temperamentos, como da sua cultura, da sua religião, porque de contrário, sem este encontro, sem estes laços de encontro, nem as pessoas, nem as famílias, nem os povos crescem, nem se cria um ambiente de paz. Depois de, na sexta-feira, o arranque do projeto ter ficado marcado pela apresentação do novo jornal da Diocese, o Semanário Presente, o sábado teve como grande destaque os mais novos, por se assinalar o Dia da Criança. Muitas foram as crianças que encheram as ruas da cidade para participar nesta atividade da Diocese. Disseram que ia ser divertido, que íamos fazer várias atividades e que íamos aprender coisas sobre fé e pronto, coisas cristãs. A acompanhar as crianças tiveram também os seus pais, que encararam este dia como uma oportunidade para passar tempo em família e para vivenciar a fé em conjunto. É uma oportunidade excelente deles, em convívio, em grupo, conseguirem estar num ambiente de festa, mas ao mesmo tempo com o objetivo de aprender algo e estar também num projeto que é a Caminhada da Fé, e à volta disso vão ser criadas diversas animações para os motivar também. Acho que estas iniciativas são fundamentais no sentido de promover o espírito de companheirismo, de atividade, de grupo, portanto para eles que ganharem um bocadinho de tudo o que é esta questão de convivência, de espírito de equipa, mais nesse sentido. E hoje é o Dia da Criança, tínhamos que celebrar isto desta forma, não poderia ser de outra maneira. Uma das várias atividades preparadas levava as crianças e os jovens a partir pelas ruas da cidade à descoberta da pegada da fé, inspirados pela passagem bíblica dos discípulos de Emaús, que, segundo o Evangelho, durante a viagem entre Jerusalém e Emaús, descobriram Jesus ressuscitado. Tem por imaginário os discípulos de Emaús, portanto será à volta do texto do Evangelho dos discípulos de Emaús que se vai fazer o check-in para dar a ideia de uma viagem que vai ser feita no Parque do Avião, e aí tem como imaginário a despedida no cenáculo. Depois serão os diversos pontos, até que os diversos pontos onde estão os jogos,
e vamos voltar depois novamente ao Parque do Avião, já chegada a Jerusalém. Os discípulos, depois de encontrarem Jesus, que regressam ter com os amigos, com os outros, a Jerusalém. E onde vai ser celebrada a missa com o Sr. Bispo. Em pleno ano da fé, a Diocese de Leiria encara esta festa como uma forma de expressar a fé como um caminho de vida, como uma razão que fortalece as pessoas de todas as idades que participam nesta atividade. Notamos de facto uma alegria de expressar a fé como de facto um caminho de vida, como uma razão que fortalece a esperança das pessoas e que dá sinónimo, ou é sinónimo das pessoas viverem a sua alegria, expressarem a sua alegria umas com as outras. E portanto, este culminar da vivência do ano da fé na nossa Diocese com esta festa também é ao mesmo tempo um ponto de partida, porque certamente trará novo ânimo, novo dinamismo, nova alegria, nova motivação para continuarmos, de facto, a solidificar a nossa vida alicerçada na vivência da fé. Cerca de 4.000 crianças, adolescentes e jovens ligados aos escuteiros, das escolas, à catequese, entre outras dinâmicas, juntaram-se no centro da cidade de Leiria, no Largo Paulo VI e no Parque do Avião, à beira do Rio Lis, acompanhados pelos pais, educadores e responsáveis. Em agência.eclésia.pt encontra outras notícias da atualidade religiosa em Portugal e no mundo. Espaço agora para a divulgação de temas do pensamento social da Igreja. E a nosso convidado Eugénio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa, cumprimento. Muito obrigado por estar uma vez mais connosco, onde de facto queremos divulgar esta revista, a revista Caritas, na sua segunda série, e os artigos que propõe como divulgação do pensamento social da Igreja. A revista abre com alguns artigos sobre o Papa Francisco, naquilo que analisa destes meses do seu pontificado. Os temas sociais estão presentes, são prioritários neste pontificado? Boa tarde. Olha, a revista teve para sair, por questões depois só burocráticas, tivemos que adiar a sua saída, mas nada acontece por acaso e tivemos que alterar, porque esta revista, como diz o seu diretor logo no editorial, é uma revista que procura ser lugar de partilha e de troca de ideias no campo social em cada contexto. E, portanto, tivemos que alterar alguns dos artigos que a revista já tinha assumido, porque aconteceu a renúncia de Bento XVI e a eleição do Papa Francisco. E, portanto, não poderia ser de outra forma. A revista tinha que abrir mesmo com este acontecimento. E um acontecimento em si mesmo, importante, mas tomou uma importância maior por ser o Papa Francisco, que é o Papa que protagoniza, já deu sinais disso, protagoniza a realização, a preocupação pela realização do pensamento social da Igreja no mundo atual. E falo de uma forma tão simples, dizendo aquilo que é altamente exigente em termos de pensamento social, mesmo aquilo que são conceitos que na conjuntura atual, na civilização atual, possam parecer aos olhos das pessoas irrealizáveis, utopicamente vãos. Ele fala de uma forma muito simples, muito próxima. E por isso muito nós estamos aqui também. Muito convincente. Porque associa depois isso ao seu estilo de vida. Não é? O facto de ser da América Latina, de uma experiência que tem na Argentina, sim, dará esse rosto, esse perfil também. Ajuda, porque, sabe, um dos grandes déficits desta Igreja da Europa, e que talvez tenha contribuído para o seu envelhecimento, é que nunca deu a importância que deveria ter dado ao pensamento social da Igreja, ao seu conhecimento, ao seu estudo e aprofundamento, coisa que não aconteceu na Igreja da América Latina. Quer dizer, sempre enraizada, uma Igreja sempre enraizada na Palavra de Deus, mas que fazia depois a leitura, atualizava essa palavra, contextualizando-a e procurando depois saber no magistério da Igreja, no magistério social da Igreja, qual era a iluminação que poderia ter para os dias de hoje a palavra de Deus,
com a ajuda da interpretação da doutrina social da Igreja. E, portanto, isso é uma mais-valia. E depois o Papa arranca para o seu pontificado, coloca com este lema, e neste primeiro artigo de António Marujo, ele escolhe muito bem e põe o enfoque, porque aqui está o itinerário, portanto, do qual nós não devemos sair, que é a Igreja identificar-se com os pobres. Uma igreja dos pobres e das periferias. E das periferias. Portanto, e vai aqui, mais uma vez, centrar-se numa opção que a doutrina social da Igreja identifica como estruturante para a missão da Igreja, que foi equacionada e formulada em Puebla, portanto, mais uma vez, nas origens do Papa Francisco, que se chama opção preferencial pelos pobres. Nasce na Conferência de Puebla, mas depois é assumida por toda a Igreja, e o Beato João Paulo II fez desta opção portanto, uma constante da sua doutrina em termos do pontificado que realizou. De que forma é que este lema, que pode ser também um programa para o pontificado do Papa Francisco, pode e deve atingir a tal Igreja na Europa? Eu acho que com o Papa Francisco, ou sem o Papa Francisco, eu acho que a Igreja tem forçosamente que fazer sempre esta opção, porque é o mandato que teve. É o seu mandato fundante. A Igreja existe, primeiro, para servir, e servir aqueles que precisam mais da sua presença, que são os mais débeis. Isso já vem da experiência daquele a quem seguimos, de Jesus Cristo, que fez em toda a sua vida, e como aquela evidência que os Evangelhos nos trazem, toda a sua vida apostólica, fez toda uma opção sempre muito clara pelos mais fracos, pelos mais fragilizados, e recomendou-nos a nós, seus seguidores, que fosse essa a única opção, porque seria através dessa opção que identificariam a verdade do seguimento que nós publicamente viéssemos a assumir. Portanto, a nossa condição de quem adere à pessoa de Jesus Cristo e o faz depois pelo batismo, está no amar-nos uns aos outros. Conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E quem são esses outros? Todos. Mas, de forma especial, os mais pequeninos. Porque foi assim que também Jesus fez, sem exceção de ninguém, mas sempre com uma atenção muito particular aos mais pobres. Sempre que fizeste isto ao mais pequenino dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Os mais pequeninos hoje estão nas periferias. Em todo caso, e nomeadamente a partir do centro da Igreja Católica, em Roma, no Vaticano, essa pode, pelo menos não parecer ser a prioridade que sempre é assumida. Haverá aí transformações a fazer, conversões a fazer? A tal ordem que o próprio Papa Francisco já está a tomar providências, como sabemos, nomeando até uma comissão para se ocupar especificamente daquilo que pode ser, em termos de estrutura, menos favorável ao testemunho desta opção. Agora, estamos a falar, o Papa também fez questão de frisar logo nos primeiros dias do seu pontificado, logo quando se dirigiu, depois da sua escolha para o papado, aos cardeais, ele teve cuidado de dizer: a Igreja não é uma organização não governamental, mesmo por muito piedosa que seja. É muito mais que isso, mas precisa de organização. E, portanto, a Curia Romana tem que ter a sua organização. Agora, tem que se realmente desfazer de uma complexidade e de meandros que por onde poderia passar excessiva burocracia, excessivos jogos de interesse, porventura, mas não passava o amor e esta opção que o Papa Francisco quer dar, que se revela em coisas tão simples como estes gestos da tal ternura, da tal bondade, da afabilidade, do sorriso. Não tem de ir além disso, não tem de promover reformas concretas? Sim. É isso que eu, portanto, tornar mais humanizadas aquelas estruturas, afastá-las de quaisquer perigos ou tentações mundanas, daqueles jogos que muitas vezes existem nos bastidores das políticas e das políticas mais baixas, e, portanto, ser apenas uma estrutura que esteja para o serviço da humanidade
e não para se sustentar a si e àqueles que se alimentam da estrutura. E, portanto, só para dizer que no tempo presente é impensável julgarmos uma igreja que não tenha um conjunto de serviços organizados, porque temos que organizar. O Papa Bento dizia sempre, até a caridade tem que ter organização. Não podemos ser assim, portanto, o conjunto de pessoas que se juntam de boa vontade tem que haver. Agora, o que fazemos dessas estruturas? Não caiamos no risco de fazer aquilo que a própria pensamento social da Igreja acusa como o problema-chave deste mundo, que são as estruturas de pecado. Então, nunca as estruturas do Vaticano podem ser estruturas de pecado. Têm que ser estruturas onde passa o amor, onde passa a nova civilização, que é a tal civilização que a Igreja preconiza até e que defende no seu pensamento social, que é a civilização do amor. Para uma resposta muito breve, já depois da publicação desta revista, o Papa Francisco encontrou-se com os responsáveis da Caritas Internacional. Que mensagem lhes deixou? Foi, mais uma vez, muito afável. Muito afável. Confesso que eu próprio estou ansioso por ter um encontro desses para poder beber dessa afabilidade. Mas tive relatos e tivemos acesso a imagens. E foi um encontro de uma simpatia. Eu gostei muito daquela expressão. E é assim que devemos. E peço a Deus que me ajude e ajude todos aqueles que estão na Caritas a terem sempre essa percepção. A Caritas é a carícia de Deus para os mais pobres. A carícia de Deus para os mais pobres. E quão necessários, no Portugal de hoje, estão as pessoas de serem acariciadas com o nosso gesto solidário, com a nossa palavra, com a nossa esperança. E esse é o papel da Igreja. Grande desafio que a Igreja tem pela frente, trazido pela crise, mas também trazido pelo Papa Francisco. E esperemos que ele se leve por diante esse desafio do Papa. Professor Jean, muito obrigado por ter estado neste programa. Obrigado. Um tema que voltaremos de hoje a 8 dias, com este espaço dedicado ao pensamento social da Igreja. Já amanhã estamos de volta com outros temas da atualidade religiosa. Votos no fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.